Olá! Na nossa aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as plantas. As plantas, elas são seres vivos, assim como os animais. Passam por todo o ciclo da vida, nascem, crescem, se reproduzem e morrem. As plantas produzem o próprio alimento e para que isso aconteça, os vegetais precisam de sais minerais dissolvidos em água, gás carbônico e luz do sol, conforme a imagem que vocês podem observar. O sol fornece energia, a água está nas suas raízes lá no subsolo, a planta respira oxigênio e deposita no ambiente gás carbônico, assim como acontece com a nossa respiração. Existem 3 tipos de plantas. São as plantas terrestres, que vivem na terra, como as árvores que nós conhecemos. As plantas aquáticas, que se desenvolvem na água. As algas, as vitórias régias, como vocês podem ver na segunda imagem. E as plantas aéreas. Essas plantas aéreas, elas vivem em locais altos, apoiadas sobre rochas, telhados ou até mesmo sobre outras árvores. Como nós estamos vendo aí o caso da orquídea, que se apoia em outras árvores para poder florescer. As partes da planta. As plantas são compostas por diferentes partes, porém, a maioria das plantas é completas, ou seja, possuem raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes, conforme indicado na imagem que vocês estão vendo. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as partes das plantas. Vamos lá? As partes das plantas. Como nós vimos, as plantas têm diversas partes: folhas, frutos, flores, o tronco ou caule, a raiz e as sementes. E agora nós vamos estudar um pouquinho cada uma dessas partes. A raiz. A raiz prende a planta ao solo e é responsável pela retirada de água e dos sais minerais que a planta precisa para se desenvolver e produzir energia e o seu próprio alimento. E da raiz, o tronco ou caule conduz a água e os sais minerais até as folhas. E o caule também é responsável pela sustentação do corpo da planta. Responsáveis pela transpiração, respiração e alimentação das plantas são as folhas. E nesse processo ocorre a fotossíntese. Mas o que é fotossíntese? É a produção do alimento das plantas e esse alimento das plantas se chama glicose. Mas o que é preciso para produzir essa glicose? É preciso de luz, de água, de sais minerais e o gás carbônico do ar. As flores, em algumas espécies de vegetais, são responsáveis pela reprodução das plantas, dando origem aos seus frutos. Observem no videozinho a flor do morango. Vejam que desenvolve-se a flor e depois é gerado esse fruto tão delicioso que nós amamos. Os frutos têm a função de proteger as sementes
E as sementes são responsáveis pelo nascimento de novas plantas. Vejam no videozinho. Vocês agora farão as atividades com muito capricho e dedicação. Um beijo e até a próxima aula!